Bom, vamos lá. Passo alguns slides com vocês aqui, tá? Jogo rápido porque a gente quer ir para a mão na massa também e mostrar para vocês. E é assim que vai funcionar hoje. Vou trazer contexto para vocês, o cenário do Power Automate, como que ele pode ajudar vocês, como que ele funciona, tá? E aí nós vamos, depois para a mão na massa, mostrar como que implementa um fluxo para vocês, para tangibilizar ainda mais para vocês, como fazer isso, tá bom? Bom, gente, então a gente tem bastante pessoas ali que ainda não, né, nós ainda não tivemos a oportunidade de atender. Então, trazendo aqui jogo muito rápido, né? Quem é a Lean, para que a gente esteja todo mundo na mesma página, né? Que na Lean a gente tem uma crença muito forte, né? Um entendimento de que dados são o combustível da transformação digital. Só um Transformação segundinho. digital, Felipe, a tela. Compartilha a tela. caiu, né? Boa, 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 boa. Eu não estava compartilhando minha tela, não, galera. Não estava, né? Bom, então eu estava compartilhando aqui, ó. Crendo que eu estava compartilhando com vocês. Me perdoem, tá bom? Então, o que eu estava falando para vocês, ó, a gente está em maioria da galera aqui tá como analistas, né? Analistas assistentes de coordenação. Na maioria de vocês a gente ainda não teve a oportunidade de atender, seja com treinamento ou projetos. E a maioria de vocês está aqui buscando, né? Entender como o Power Automate pode agregar aí, pode ajudar na sua empresa, no seu dia a dia. Beleza? Bom. Então, eu falei dos slides, que bom, Luiz, obrigado por você ter me ajudado, né? Senão eu ia chegar lá no slide 15 e tá sem compartilhar a tela, beleza? Então, galera, que eu estava falando aqui com vocês, né? A gente entende que dados são o combustível da transformação digital. Transformação digital é um termo que não é muito novo, mas acredito que por muitos e muitos e muitos anos ainda vai ser um termo que vai perdurar, porque seja as tecnologias elas estão surgindo, né, cada vez mais novas tecnologias e a gente vai se continuamente passar por esse processo de transformação digital para adotar todas as novas tecnologias que fizerem sentido para os nossos negócios, né? Então, transformação digital é algo que vai perdurar, diria, eterno talvez é uma palavra forte, mas por muitos e muitos e muitos, muito tempo. Enquanto a gente tiver criação de novas tecnologias, a gente terá a necessidade de transformar digitalmente os nossos negócios, tá bom? E dados a gente entende que é o combustível da transformação digital, e esse é o nosso farol aqui na Lean, é para onde a gente olha para essa área de dados. Acho que o Felipe travou um pouquinho. Então, eu vou continuar aqui enquanto o Felipe não chega, tá? Para apresentar um pouco da Lean Solutions. Bom, na nossa visão, a empresa ela é constituída por três pilares: o pilar dos processos, o pilar das tecnologias e o pilar das pessoas. E as nossas soluções vão de encontro com esses três pilares. Em processos, nós atuamos aí mapeando as oportunidades, porque é muito importante conhecer todo o processo da empresa para enxergar os pontos em que podem ser implementadas melhorias e otimizações. Em tecnologias, nós atuamos com o desenvolvimento da tecnologia em si, né? Desenvolver as soluções que nós encontramos ali como oportunidade no mapeamento, porque esse é um diferencial da Lean Solutions. Nós sempre desenvolvemos com olhar propositivo e consultivo, né? Sempre buscando entender melhor as oportunidades e desenvolver não só o que foi pedido, mas sim garantir que a solução implementada realmente atenda às dores e os desafios do cliente. E por último, mas não menos importante, pessoas, que é onde nós oferecemos uma ampla linha de treinamentos, porque nós acreditamos que não faz sentido ter um processo otimizado e tecnologia de ponta se a sua equipe não consegue acompanhar essa evolução. Então, nós atuamos nesses três pilares e estamos ajudando nossos clientes a passarem pelo processo de transformação digital. Bem, vamos lá. A Linha é uma empresa Gold Partner Microsoft. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, né, de grande orgulho, porque significa que nós temos todas as certificações necessárias para obter esse título. E para os nossos clientes, significa que a Microsoft garante, né, chancela que nós somos competentes no desenvolvimento de soluções utilizando as suas ferramentas. Bom, esses são os nossos números. A Lean já atuou em mais de 420 empresas que foram beneficiadas, tanto em projetos quanto em treinamentos. São mais de 60 mil horas em projetos no Brasil e no mundo. São mais de 13 países de atuação, mais de 18 mil alunos treinados, eu sei que tem alguns por aqui, né? E hoje nós contamos com um time de 32 desenvolvedores para conseguir implementar os seus projetos necessários, né? Bom,
Deixa eu dar uma olhadinha se o Felipe já conseguiu voltar. Não? Opa, Voltei. voltou. Voltei. Pode Ao vivo começar tem aí a dessas falar sobre o coisas. webinar. Difícil resolver o trabalho. Tá tímido. Fala aí sobre Bom, a mas automação para o pessoal. estão em boas mãos. Me ouvem? Me ouvem aí, né, Luísa? Sim, tudo certo. Maravilha, gente. E aí, como a Luísa estava comentando com vocês, né? Eu acho que vale frisar muito que a gente é muito comprometido com realmente entregar soluções, né? Tanto de capacitação de pessoas quanto de desenvolvimento, né? Com muita experiência, né? A gente ensina o que a gente realmente vive aqui na Lean, desenvolvendo projetos para muitos projetos, né? Ali mais de 60 mil horas de projetos implementados. E é essa experiência, inclusive, que nos motivou a trazer, né, esse webinar para vocês, né, de automatização e com Power Automate, porque nós estamos aí num boom da era de IA, né? A gente até brinca que todo mundo quer uma IA para chamar de sua, né? É, e muitas demandas que às vezes a gente ouve, muitas solicitações que chegam até nós, muitas delas seriam resolvidas apenas com automatização, né? Às vezes a gente tem um desafio que ele vai ser solucionado com automatização, eu não preciso talvez de uma IA para solucionar ele, né? Então a gente resolveu trazer esse webinar para vocês, para a gente ajudar ainda mais, né, a tangibilizar os benefícios, o que o Automate consegue entregar até sozinho, né? Não que nós não possamos mesclar Automate com IA, e é o que a gente faz quando necessário, mas o Power Automate por si só vai conseguir solucionar muitos dos desafios que a gente tem aí no nosso dia a dia, beleza? Vamos para o próximo slide, Luísa. Pessoal, então quando a gente fala de RPA, né, automação de processos não é algo novo, né? Às vezes a gente acha que é, é algo mais novo, mas é bem antigo, né? A gente faz automatizações de processo, a gente faz RPA, tem muitos e muitos anos, né, pessoal? De um tempo para cá ganhou um nome, né, ganhou RPA, e aí passou a ser algo mais discutido, mas a gente faz isso há muito tempo, né? A gente faz, por exemplo, com VBA. Quem aí já automatizou algum processo com VBA? Aí manda um joinha. Aí. Ah, choveu de joinha, né? Bom e velho VBA, né, pessoal? Eu também já automatizei muita coisa com VBA. A Microsoft eu tenho uma forte suspeita que ela mantém um Excel desktop ainda instalado na máquina. Um dos motivos é por conta de manter aí nossos VBAs ainda funcionando, né? Legado funcionando. Então, a gente já fez muito essas automatizações de processo, né? Utilizando, por exemplo, VBA. E aí, depois vieram outras linguagens, né? Mais focadas em web, que eu consigo desenvolver, ter mais recursos, como o Python, por exemplo, né? Muita gente já deve ter feito automatizações em R também. Então, a gente sempre fez RPA, né? Mas, com o tempo, passa para frente aí, Luísa, por favor. Com o tempo, a gente passou a fazer, vieram as ferramentas para RPA, que são as ferramentas low code, né? Com baixo código, e aí a gente é, ganhou, né? Porque antes você tinha toda uma curva de aprendizagem para você poder fazer ali as suas automatizações. Então, quando vieram as ferramentas low code, a gente ganhou, né, uma curva muito, a gente diminuiu muito essa curva de aprendizagem para eu mesmo poder criar ali as minhas automatizações, beleza? Então, antes da Luísa cair, ela estava nesse momento aqui do slide, né? E aí depois surgiram as ferramentas de low code, né? E aí surgiram várias delas, e entre elas o Power Automate da Microsoft, né? E eu posso utilizar qualquer uma dessas ferramentas para fazer os meus RPAs, né? Eu tenho várias aí que vocês podem até pesquisar sobre depois no mercado, mas o Power Automate está aí entre as ferramentas líderes de mercado, né? E quando a gente diz isso,
Não sou eu que estou dizendo, né? É a Gartner, não sei se vocês conhecem aí o relatório da Gartner, né? A Gartner é uma consultoria que, se não a opinião mais respeitada, uma das mais respeitadas quando ela diz que algo é melhor, né, em termos de tecnologia. E a Microsoft aí no quadrante, a Gartner, no relatório dela fala sobre é, várias áreas da tecnologia, né? E ela tem esse quadrante que ela chama de quadrante mágico ali, né, do Gartner. E para a RPA, a Microsoft ali, né, através do Power Automate, está ali entre os líderes, tá bom? Então, é uma das melhores ferramentas aí que tem no mercado. E para o negócio de vocês, né, se vocês estão aqui, vocês utilizam aí a parte de Microsoft na empresa de vocês, e o, o Power Automate, além de ser uma ferramenta muito boa, muito poderosa para se utilizar, né, muito estável, né, com a Microsoft por trás dela, ela vai obedecer a todas as regras de governança e segurança que vocês já têm para o ambiente Microsoft de vocês. E isso, gente, é um baita diferencial, né? Porque quando você traz uma nova ferramenta para a organização, a TI precisa se preocupar com toda essa parte de governança, de segurança. Então, é mais uma ferramenta para ser parametrizada, para ser avaliada, para ser monitorada. E quando a gente pensa no ecossistema Microsoft, você já faz isso por uma única área de governança. Então, além da ferramenta ser muito boa, muito poderosa, ter uma integração, obviamente, muito fluida com o ambiente de vocês, que é a Microsoft, ela também vai obedecer às regras de governança e de segurança aí de vocês. Beleza? Então, bons motivos aí, ótimos motivos para a gente utilizar o Power Automate. Bom, gente, o Power Automate, ele se divide em desktop e online, tá bom? Então a gente tem aí os chamados, né, o que a Microsoft gosta muito de trocar o nome das coisas, né? Gera uma certa confusão de vez em quando, mas o Power Automate Desktop, né, é o que a Microsoft propriamente chama de RPA hoje em dia, tá bom? Então ele é feito mais, né, o foco mais do desktop é para você interagir com sistemas locais que não tem API, não tem essa interação com a web, tá? Então eu consigo simular clique de mouse, eu consigo copiar dados de um lugar, mandar ele colar, clicar lá dentro do campo do sistema e colar um dado ali dentro, tá? Eu consigo fazer essas operações, por exemplo, simulando cliques de mouse, efeitos de teclado ali no computador, no desktop de vocês, tá bom? E a gente tem, né, o chamado fluxo da nuvem, que é o que a Microsoft chama de DPA, inclusive, né, que é o Digital Process Automation. Então, ele vai ter esse racional, né, de interagir com ferramentas web. Hoje, muita, né, a maioria das coisas são web, tudo hoje praticamente tem API, tá? Então, é nele que a gente vai focar aqui no dia de hoje, que é o mais usual, inclusive, tá bom? Mas esses dois caras, eles coexistem e eles interagem, tá? Você consegue fazer os dois interagirem. Se você aí na sua empresa precisar fazer alguma tarefa que, eu preciso pegar dados de uma planilha e imputar num sistema como se fosse o ser humano digitando, dá para fazer com o desktop, beleza? Mas hoje aqui a gente vai focar no DPA, que são os fluxos de nuvem. Bacana? Bom, para a gente ir acompanhando aqui, vocês estão vendo o meu slide da Joana, pensativo ali de como funciona o Power Automate? Manda um joinha só para eu saber que não está travado. Boa, Regina me mandou um joinha. Boa, o Marcelo também. Daniel, show de bola. Então estamos na mesma página. De vez em quando eu vou perguntando para vocês para garantir que não está travado, que a gente está na mesma página. Beleza? Só para eu saber aí, Luísa já voltou? Ressurgiu? Tô por aqui. Boa. Eu piquei, Reviveu. mas já voltei. Boa, boa. Vamos lá. Gente, e aí, como que funciona o Power Automate, tá? Para vocês que estão entendendo ainda como ele pode ajudar aí na empresa de vocês. A ideia do Power Automate, ela vai ser muito simples, tá? Ela vai funcionar através de gatilhos, ou seja, quando alguma coisa acontece. Pode ser receber um e-mail, pode ser todo dia no mesmo horário, pode ser quando um determinado grupo do Teams for receber uma mensagem, tá? Eu tenho os mais diversos gatilhos que vocês puderem imaginar aqui, beleza?
E aí, quando eu tiver um gatilho, eu vou disparar uma cadeia de ações e tudo vai acontecer de forma automatizada, beleza? Quando alguma coisa acontece, eu disparo uma cadeia de eventos, uma cadeia de ações. A ideia é essa, né? E é muito simples, beleza? Então, só para oxigenar algumas coisas que dá para fazer aqui com vocês, né? Então, todo dia, no mesmo horário, eu posso mandar um lembrete para um grupo do Teams, por exemplo. Aqui na linha a gente tem isso, né? A galera que faz projetos, eles têm que fazer apontamento de horas para a gente fazer gestão dos projetos. Então, todo dia, né, num determinado horário, eu acho que é até às 17 mesmo, tem uma notificação que a galera manda, né? Lembrar de apontar horas para a gente poder fazer gestão certinho dos projetos. Bom, eu posso ter, por exemplo, né, quando um arquivo for colocado na pasta, e aí eu disparo um determinado e-mail para um grupo de pessoas de interesse, né? A gente fez um projeto assim no passado, que era uma, uma empresa da parte de gestão de ativos, né? De bolsa e tudo mais. Então, toda vez que no mês ali que eles colocavam um relatório, né, numa pasta lá do OneDrive, ele disparava para um grupo de pessoas ali, para os investidores daquela carteira de ativos, tá? Com os resultados ali. A gente já fez algo assim para um cliente, beleza? Bom, e aí a parte, eu posso fazer também, né, até monitoramento de hashtags, sou da área de marketing aí, eu quero monitorar as citações que a nossa empresa tem no Twitter, por exemplo. Eu posso, cada citação, pegar ela e colocar numa pasta do SharePoint, tá bom? E aí, gente, não só a Microsoft, tá? O Power Automate tem mais de 500 conectores, ele vai interagir com todas as ferramentas da Microsoft, obviamente, mas também com todas as ferramentas, com muitas ferramentas externas, tá? Com Gmail, Google Agenda, YouTube, SAP, Oracle, tá bom? E qualquer ferramenta que tenha API, você consegue criar um conector se ele não existir, beleza? Então, agora a Luísa vai me derrubar aqui para mostrar para vocês muito rapidamente a carinha aqui do Power Automate, beleza? Vocês Felipe, já, você tá vendo minha tela aí? eu vejo. Todo Vê? mundo vê a tela da Pessoal, Luísa pode me dar o ali? joinha aí, por favor? Boa. Legal. Então vamos lá. Ó, para quem nunca acessou o Power Automate, essa é a carinha inicial dele, bem parecida aí com outras ferramentas da Microsoft, né? E como todas as outras ferramentas, ele já está incluindo aqui o Copilot dentro do próprio Power Automate para você começar a criar os seus fluxos a partir de uma linguagem natural. Então, aqui você já pode descrever e ele já dá a base ali, né, o esqueleto da sua automação. Aqui na esquerda, nós temos a opção de criar, já já nós vamos entrar por aqui, mas eu quero mostrar que nós já temos modelos. Então, a própria Microsoft já criou vários modelos de automações que são recorrentes para que você possa usar. Eu posso pesquisar aqui pelo nome da ferramenta, por exemplo, eu quero automatizar um processo que envolve a ferramenta Teams. O Felipe aí falou que tem os conectores, né, as ferramentas. Pois bem, se eu pesquiso aqui, eu tenho vários modelos. Eu posso criar uma tarefa no Planner quando a mensagem for adicionada a um canal do Microsoft Teams. Então, esses são os modelos que você já pode começar com esse esqueleto já pronto. Agora, se você quiser ver, entender um pouco mais quais são os conectores existentes, o que dá para fazer conexão aqui com o Power Automate, o que já tem por aqui, você vai vir nessa aba de conectores. Ela ainda não pode não estar disponível aí para você, mas basta clicar aqui em mais e clicar em descobrir tudo. Você pode personalizar essa aba da esquerda. E no descobrir tudo, tem uma visão geral de tudo que você pode fazer aqui com o Power Automate. Tem aqui a aba de aprovações, soluções, centro de automação, enfim, aqui em dados nós temos tabelas, conexões e aqui os conectores. Nesse link de conectores, se ele carregar, vamos ver. Eu tenho uma lista com todas essas ferramentas que o Felipe falou, com ferramentas tanto da Microsoft quanto ferramentas que não são. Por exemplo, eu tenho aqui o Outlook, tenho o OneDrive, tenho também Google Agenda, Gmail. Então, a partir daqui você já consegue ver os conectores, né? Quais as ferramentas que você pode fazer ações com elas e também disparar gatilhos com essas ferramentas, né?
Bom, caso não tenha, como o Felipe falou, se tem uma ferramenta que você está pensando, você procurou aqui em cima e não encontrou essa ferramenta, ainda tem a possibilidade de criar um conector, caso essa ferramenta tenha uma API, tá bem? Bom, e aí já já nós vamos apertar aqui no botão de criar, mas agora eu vou passar para o Felipe de volta. Felipe? Tô aqui. Bom, dê um joinha para mim se vocês estiverem vendo aqui de novo a minha apresentação. Vocês Boa. já viram a minha apresentação? Boa. Beleza, gente? Bom, galera, e aí? Qual que é a nossa ideia aqui hoje, tá bom? É fazer com vocês aqui um pequeno fluxo para demonstrar o poder do Power Automate e também a simplicidade de criação, tá? E é um fluxo de aprovação. Eu sou capaz de apostar que na empresa de vocês tem algum processo que demanda a aprovação de alguém, né? Ah, quando eu vou fazer uma compra, eu preciso mandar para o meu gestor provar, quando eu vou fazer uma viagem, quando eu vou fazer um pagamento. Provavelmente, algum lugar da empresa de vocês tem algum processo de aprovação. E geralmente, esse processo de aprovação, ele tramita muito em e-mail, né? E aí eu consigo solucionar toda essa sistemática, beleza? É um processo desse que a gente vai fazer com vocês hoje. E aí, vale a gente comentar, né, um primeiro ponto que é, por que que muitos projetos de automação, né, projetos de forma geral, mas de automação inclusive, falham? Vocês vão sair daqui, muita gente sai acelerada, né? Ah, eu vou automatizar tudo aqui na empresa, né? E aí já vai fazer o quê? Já vai sentar na frente do Power Automate, tá? Muitos projetos falham por falta de clareza, né? E o primeiro passo, então, é a gente fazer que é o as is, né? Que é o como é. É realmente desenhar fluxograma, é entender o processo, né? E isso para a gente, por mais que pareça simples, óbvio, tem muita gente que não faz. E praticamente todo projeto que a gente entra, quando a gente vai mapear o processo antes de automatizar, porque a gente, né, como a Luísa mostrou aquela hora que eu caí para vocês, né, a gente tem um foco muito grande também em processos. A gente precisa entender, para a gente entregar uma solução que realmente funciona para vocês, para os nossos clientes, a gente precisa realmente entender o processo. E quando a gente vai para dentro do processo, a gente começa a questionar os stakeholders, né, as partes envolvidas no processo, a gente vê que as pessoas realmente não conhecem o processo, ou pelo menos elas acham que conhecem, e quando a gente coloca todo mundo na mesma mesa para conversar, começam a surgir várias falas do tipo, uai, eu não sabia que isso era feito assim, ah, eu achava que era diferente, né? Então a gente demora até um tempo antes de começar nossas automações aqui, os nossos projetos, porque a gente está ali equalizando, né, o entendimento do processo, o primeiro passo, tá? Então, gente, o primeiro passo é fazer as is, é fazer aqui, ó, né? Visio ou outra ferramenta, no caso aqui eu estou no Visio, que é o processo que a gente vai fazer aqui com vocês, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui? Eu faço, né? Qual que é meu as is, que é o meu como é o meu processo atual, tá bom? Eu tenho uma solicitação de compra, né? E aí eu tenho que saber que se eu vou comprar algo que o valor é maior do que R$ 5.000, né? Eu vou ter que enviar um e-mail para o meu gestor e não para o compras direto. Eu envio solicitando para o meu gestor um e-mail, né? Algo manual. E aí, meu gestor vai tomar a decisão se ele aprova ou não. Se ele reprovar, ele responde o e-mail falando que ele reprovou por quê, depois eu refaço esse pedido, né? E se ele aprovar, isso vai para o compras, tá bom? Ele responde, né, o e-mail com a minha solicitação e coloca o compras em cópia, né? Isso tudo por e-mail, isso tudo de forma manual, tá bom? E no outro braço aqui eu tenho que, se é menor do que 5.000, aí eu já mando diretamente uma solicitação de e-mail para o compras. O compras vai registrar aquilo numa planilha e vai me devolver o e-mail falando, né, os dados. Ah, já comprei, vai chegar dia tal, né? Essa é a previsão de chegada, tá aqui um código de rastreio. O compras vai te devolver alguma informação do status que está o seu pedido, tudo bem? Então, né, esse aqui é o processo que a gente vai automatizar com vocês. Um processo simples, pequeno, né? Mas a gente vê a quantidade de e-mail, de ações manuais que a gente tem aqui e o processo ele tem que estar na cabeça das pessoas. A pessoa ela tem que saber que se é maior do que 5.000, ela manda para o gestor, se é menor do que 5.000, ela manda para o compras. Ah, Felipe, muito hipotético esse exemplo de vocês. Não, não é, tá? É algo que a gente vive aqui, algo
Algo simples, mas que a gente vê muita coisa do gênero aí nas empresas quando a gente entra, tudo bem? E aí, pessoal, é, né, quando a gente vai fazer, uma vez que eu faço o as is, né, o como é, eu tenho que pensar para onde o processo vai, que é outro ponto também que a gente vê que as pessoas cometem alguns equívocos, né? É pegar esse processo aqui e falar, então eu vou automatizar o envio do e-mail, né? Eu vou fazer esses e-mails todos serem enviados automático e, é, e pronto, automatizei meu processo. E aí o Ford tinha uma frase muito boa, né? Que se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos, né? E não carros, né? Tá? Então a gente tem que entender, pô, o que que a ferramenta que eu vou utilizar, o que que ela me oferece? Nesse nosso caso, quando a gente vai pensar no próximo passo, que é o to be, né? Que é como que vai ser então o meu processo? Eu tenho este processo aqui que eu estava mostrando para vocês. Agora, com o que a ferramenta me possibilita, como esse processo pode ser, né? Então, aqui, como é que a gente transformaria um processo desse? Primeira coisa, a gente vai sair do Excel, né? E a gente também vai sair do envio de e-mail. As pessoas, elas vão passar a colocar a sua solicitação ali numa lista do SharePoint. Ao invés da pessoa mandar um e-mail, ela coloca ali numa lista do SharePoint, tá bom? E aí, se for maior do que 5.000, uma vez que ela colocar, a gente vai ter um gatilho. Quando um item é inserido numa lista do SharePoint, eu é, automaticamente o automate é startado, né? Ele é iniciado o fluxo, e aí ele vai olhar o valor que está sendo solicitado é maior ou menor do que 5.000. Se for menor, né? Ele já muda o status daquela solicitação automaticamente para aprovado, beleza? E ele notifica o setor de compra lá no Teams, avisa para ele, fala, ó, você tem uma solicitação de compra para você dar sequência, tá bom? Agora, se for maior do que 5.000, o gestor da pessoa vai ser notificado, né? Vocês vão ver ali que tem uma área, tem várias ferramentas, mas no Teams é um lugar que tem essa área. E aí o gestor ele é notificado e ele aprova ou reprova. Se ele reprovar, né, aquela solicitação automaticamente lá na lista do SharePoint, ela vai para reprovado. E se ele aprovar, vai ser solicitado ali também, muda o status para aprovado da lista e o compra vai ser notificado. Percebam que eu saí de um cenário que eu tinha um monte de e-mail, tarefas manuais sendo feitas, e eu passei para um cenário onde eu não vou ter mais nenhum e-mail, tá? Eu até vou ter um e-mail automático ali do fluxograma, mas eu posso encaminhar aquele e-mail para minha caixa, para alguma caixa de mensagem específica, tá? Mas fato é, eu não vou transitar isso mais e-mail, né? Acredito que as nossas caixas de e-mail elas têm que ser desafogadas, tá bom? E é esse fluxo que a Luísa vai mostrar para vocês como que ele é construído, beleza? Então vamos botar a mão na massa? Vamos embora? Posso compartilhar aqui, Felipe? Pode, pode, por favor. Vamos embora, então. Pessoal, eu mandei o link do Power Automate aqui no chat para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, tem o PIR aqui em cima, então fiquem à vontade, o pessoal vai respondendo aqui de acordo com as dúvidas de vocês, tá? Bom, para quem não utilizou o Power Automate, essa é a página inicial, e aquele momento, né, eu tinha falado sobre o botão de criar. Quando eu clico aqui em criar, eu posso criar um fluxo do zero. Tem aqui meus fluxos, todo fluxo que você criar, ele vem para cá, fica um histórico para você conseguir editar, enfim. Mas aqui nós vamos clicar em criar. Perfeito. Lembra quando o Felipe mostrou lá sobre a questão de como funcionam os fluxos? Você sempre vai ter um gatilho, e você sempre, depois do gatilho ser ativado, ele vai disparar uma ou várias ações, correto? Esse gatilho aqui ele pode ser de três formas. Pode ser um gatilho que é um botão. Tá? Ali dentro do aplicativo tem um botão, e eu vou lá e disparo esse fluxo. Se o gatilho é este botão, então vai ser um fluxo da nuvem instantâneo. A própria Microsoft já divide os gatilhos existentes aqui. Agora, se o seu gatilho é o relógio, todo dia, 8 horas da manhã, toda sexta-feira, toda primeira segunda-feira do mês, é um fluxo da nuvem agendado. Depende do relógio, depende do calendário, né? Agora, se o seu gatilho é um evento, quando alguém me mandar um e-mail, quando alguém me mandar uma mensagem, quando alguma coisa acontecer, você tem um fluxo da nuvem automatizado. Isso aqui é mais uma divisão da Microsoft para ela te ajudar
a começar do zero. Quando eu clico aqui em fluxo da nuvem automatizado, ele já vai me trazer uma lista desses tipos, né, de gatilhos que são eventos. Então, tem aqui quando a tarefa é atribuída a mim no Planner, quando o item é criado no SharePoint, tem vários. Mas aqui não é a melhor forma de pesquisar o seu gatilho. Se eu clico aqui em ignorar, ele já vai me jogar diretamente para o meu designer. Aqui no designer é onde a mágica acontece, é onde você vai adicionar os gatilhos e as ações. E para começar, quando eu clico aqui em adicionar gatilho, ele vai abrir uma janelinha onde eu posso procurar pelas ferramentas, aquelas mais de 500 ferramentas, né, que são os conectores que a gente mostrou. Então, por exemplo, o nosso fluxo to be, né, que o Felipe mostrou aí no Visio, tem um gatilho que é o SharePoint. Quando uma compra for solicitada numa lista do SharePoint, ao invés da pessoa solicitar essa compra agora por e-mail, ela vai entrar nessa lista, vai clicar em adicionar novo item e vai colocar os dados dessa solicitação, a descrição do item que ela quer comprar, o fornecedor, o valor, a data limite, o departamento responsável. Aqui você ainda consegue limitar o que a pessoa pode inserir ou não, vai ter uma validação dos dados. Então, quando a pessoa adicionar um item aqui no SharePoint, eu posso pedir para o Power Automate disparar um gatilho. Você vai falar assim, Power Automate, fica de olho nessa lista aqui do SharePoint, ok? Quando alguém fizer esse passo aqui de adicionar um novo item, aí você vai disparar o gatilho e executar todas essas ações que estão aqui dentro do Visio. Bom, entendi então que o meu gatilho vai estar conectado ao SharePoint, basta pesquisar SharePoint. E aqui, quando eu clico em ver mais, ao invés de ter aquela visão limitada, ele vai me mostrar todos os gatilhos disponíveis para o SharePoint. Quando o item é criado, para um arquivo selecionado, quando o item é excluído. Olha só, você consegue ficar monitorando quando o item é excluído da sua lista. É legal que você tenha essa visão geral dos gatilhos existentes. Eu vou selecionar a opção de quando o item é criado. E aí, quando eu seleciono tanto gatilhos quanto ações, eles vão ter entradas, que são os parâmetros. Selecionei o gatilho de quando o item é criado, e ele me dá a opção aqui de inserir qual que é o site e o nome da lista. Faz sentido, né? Eu estou falando esse Power Automate, fica de olho naquela lista para mim. Fica de olho. Então, eu tenho que falar qual que é a lista e qual que é o site em que a lista está. No meu caso, a lista está no site chamado Gestão de Processos. Então, aqui, endereço do site, vou procurar por gestão de processos. E o nome da lista, ele vai carregar todas as listas que tem naquele site. E eu vou procurar aqui por solicitação de compra, que é o nome da minha lista. E pronto. Isso aqui já está conectado com aquela lista. Quando alguém criar um novo item, ele já vai disparar. E agora nós vamos para a ação. Eu tenho uma ação aqui do valor total. Bom, o meu campo de valor total, eu preciso verificar se esse valor que a pessoa inseriu é maior do que 500 ou não. Se for maior do que 500, ele tem que passar pela aprovação do gestor, que é o responsável. Se não, ele já nasce como aprovado. Valores menores do que 5.000 nascem como aprovado. Eu preciso colocar um condicional, né? Eu vou pegar esse valor e vou analisar esse valor, se é maior ou menor do que 5.000. Nós temos aqui, além desses conectores, SharePoint, Gmail, além dessas ferramentas, nós temos também ferramentas internas do Power Automate. Então, quando eu clico aqui neste mais, ele me dá a opção de adicionar ações. E eu tenho ações aqui de ferramentas internas. Quando eu clico em ver tudo, eu tenho ferramentas de controle, de agenda, de data e hora, funções de número, enfim, variáveis. São várias ferramentinhas internas do próprio Power Automate. Eu vou clicar em controle, porque aqui eu tenho algumas ferramentas do tipo condicionais, né? Posso analisar um valor. No meu caso, vai ser a condição. Eu quero analisar se o valor do item criado é maior ou menor do que 5.000. E ele tem esse formatinho aqui, ó. Eu coloco um valor e eu vou analisar se é igual a, maior que, menor que, contém, não contém. Tenho várias opções. Tá vendo? Bom, então eu posso comparar dois valores e analisar se esses valores atendem a uma condição. E dependendo se a condição for verdadeira, ele entra em verdadeiro e executa todas as ações que você colocar ali dentro. O contrário também acontece graças ao falso aqui do lado. Mas como que eu vou pegar o valor do item que foi criado? O item foi criado. Como é que eu vou preencher essa minha condição aqui com esse valor? O Power Automate, ele tem um seguinte formato, né? Todas essas caixinhas, tanto ações quanto gatilhos, têm aqui entradas. Tá? Então, esses parâmetros que eu coloquei, o valor que eu coloquei, o nome da lista, o site, isso tudo é entrada, coisas que eu estou inserindo ali no Power Automate. Mas quando ele executar, ele vai ter aqui também saídas.
E aí a saída depende de cada uma das caixinhas. Por exemplo, quando o item é criado, qual que vai ser a saída dele? Tem uma certa lógica. Se eu estou pedindo para o Power Automate ficar de olho numa lista para quando o item for criado ele disparar, a saída dele é quem ele está de olho, que é o item. Então, nesse caso, nesse gatilho, a saída será todo o item, toda essa solicitação que foi criada. Então, eu vou ter descrição do item, eu vou ter valor, eu vou ter fornecedor, o responsável, data limite, eu vou ter isso tudo de saída. E eu posso usar essas saídas nas caixinhas que estão logo aqui embaixo. Então, posso usar a saída do gatilho nessa ação, posso usar a saída dessa condição em outros lugares também, tá? O importante é que esteja abaixo da caixinha para você poder usar essa ação. Para pegar a ação, eu clico no campo que eu quero inserir. Aqui eu quero colocar o valor para analisar se é maior do que 5.000. E quando eu clico no relâmpago, ele me mostra todas as saídas daquela caixinha do gatilho. Então, quando o item é criado, eu tenho o ID, a descrição, o fornecedor, o valor, o status daquela solicitação que a pessoa fez, e tenho mais de 55 saídas. Então, quando eu clico aqui em valor, ele já vai preencher aqui com uma caixinha que depois, na execução, ele vai colocar o valor em si da solicitação, e eu posso analisar se é maior que 5.000. Ótimo. Condição criada. Ele vai analisar se o valor é maior do que 5.000. Eu posso até renomear essa condição aqui para ficar mais fácil de identificar. Condição: valor é maior que 5.000. Olha como é que o visual faz mais sentido. Valor é maior do que 5.000. Se verdadeiro, ele entra aqui. Se não, ele entra aqui. Bom, se for falso, eu vou ter que... Ou seja, vamos pensar aqui, ó, no nosso vídeo. Se for falso, significa que o valor é menor do que 5.000, então eu vou mudar o status lá no SharePoint e vou mandar uma mensagem no Teams para o setor de compras, falando, olha, compras, foi aprovada aqui uma solicitação, e aí segue o processo lá no setor de compras, né? Vou começar notificando aqui o setor de compras com o Teams. Então, vou clicar aqui no falso, no mais, e eu vou pesquisar pela ferramenta Teams. Clico aqui em ver mais, olha a quantidade de ações que eu tenho do Teams. Criar chat, obter mensagem. Com certeza tem alguma ação aqui que você faz diariamente, manualmente, e o Power Automate pode te ajudar. Postar mensagem no chat ou canal é exatamente o que eu quero. Então, eu vou clicar em postar uma mensagem em um chat ou canal. Ele vai criar uma conexão aqui, perfeito. Um segundinho. Ótimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a mensagem que o setor de compras vai receber. Nós temos aqui um grupo, um chat em grupo do setor de compras, e eu vou mandar essa mensagem aqui automática, graças ao Workflows, com a seguinte mensagem. A solicitação de compras criada por Joana, com esse valor, teve seu status aprovado, e aqui tem os dados, né, da compra que foi solicitada. Muito bom. Percebam que quem mandou essa mensagem foi o bot do Power Automate, que é o Workflows. Tá? Você pode mandar uma mensagem como se fosse você enviando, mas você também tem também essa possibilidade do Workflows, ok? Vou mostrar aqui, ó, postar como, eu posso mandar como bot do Flow, Power Virtual Agent, você pode criar um bot lá no Copilot Studio, ou até mesmo como usuário. Quando você manda como usuário, não tem como você mandar mensagem no privado, tá? Só em chat e canal. Eu vou mandar aqui como bot do Flow, vou postar no chat em grupo, e vou selecionar o meu chat em grupo chamado setor de compras. Então, chat em grupo, ele vai carregar todos que eu tenho. Eu vou selecionar aqui o setor de compras. E aqui eu posso inserir a mensagem. Para a gente ganhar um tempo, vou dar uma acelerada aqui na mensagem, já copiando uma parte do texto. Então, eu vou colocar aqui a solicitação de compras foi criada por... Vou pegar a ação... vou pegar a saída aqui do SharePoint que traz quem criou o item, que é a coluninha chamada criado por, é uma coluna do tipo pessoa, então tem o nome, e-mail, enfim. Então, eu vou clicar aqui no relâmpago e vou procurar por criado por. Eu tenho o nome da pessoa, a foto, o e-mail, o departamento, o cargo, mas eu quero só o nome. Então, clico em criado por display name. Vírgula, de valor. E eu vou colocar um valor aqui. O valor, quando ele vem do SharePoint, por mais que no SharePoint ele esteja formatadinho, bonitinho, aqui com R cifrão e tudo mais, quando ele passa na automação, ele vem só um número solto, né? Então, por exemplo, estaria 234.
Não teria o R cifrão, não tem cara de moeda. Mas eu consigo aqui dentro do Power Automate também inserir funções. Então, aqui em fx, eu consigo pegar essas saídas e jogar essas saídas dentro de funções, né, para poder formatar. A formatação que eu vou fazer aqui é com a função format number. Format number. Vou pedir o pessoal para disponibilizar essa documentação depois aí para vocês. Prontinho. E, bem, aqui eu posso ir escrevendo as funções. Format number, abre parênteses, e aqui eu posso inserir qual que é o número que eu quero formatar. Clico aqui em conteúdo dinâmico, né, para pegar as saídas, e posso pegar o valor. Aqui em cima. Pronto. Ele já insere o valor ali para mim, vírgula, e ele me pede para colocar a formatação. Posso inserir essa formatação entre aspas duplas, e a formatação, ela segue o seguinte. Quando eu quero formatar um número que não existe ainda, por exemplo, um milhar, pode ser que não exista um milhar, eu coloco o caractere que é o jogo da velha. Ok? Agora, se eu quero que ele insira um número para mim, caso ele não exista, por exemplo, decimal, eu coloco zeros não significativos. Ponto 00. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? O número tem que ter o separador de milhar, que é a vírgula aqui. Vocês vão ver isso tudo lá naquela documentação que o pessoal vai mandar aqui para vocês. E o ponto é o decimal. E aqui tem os zeros não significativos, ou seja, se ele não tiver casas após a vírgula, ele vai inserir 2 zeros ali para mim. Vírgula, eu posso inserir também nessa formatação o local para ele seguir o formato brasileiro. Né? Aqui o nosso separador de decimal é vírgula, enfim. Então, eu vou colocar aqui o código do Brasil, português, Brasil. Perfeito. E, além disso, eu vou colocar também o R cifrão antes. Vou colocar concat, para concatenar, para juntar desse número, o R cifrão. Perfeito. Vírgula. Eu vou concatenar o R cifrão com esse número e perfeito. Ele já vai trazer o número aqui. Já tira um print aí para quando você estiver criando essa automação, que vai ser exatamente essa função, tá? Clico aqui em adicionar, perfeito. E agora, para ir mais rápido, eu vou copiar todo o texto aqui. Ó, então, vou colocar aqui esse valor, teve seu status aprovado, seguem os itens, os dados, né? Eu peguei as saídas aqui de descrição, peguei o fornecedor, peguei o departamento value, e aqui eu também tenho a data, beleza? Eu vou colocar aqui a data limite. Prontinho. Isso aqui já é uma mensagem que as pessoas vão receber no Teams. E agora, vamos para o próximo passo, que é atualizar o status dessa solicitação aqui do SharePoint. O status, ele é um campo de um item que já existe. Então, eu só vou atualizar o item existente. Vou clicar aqui embaixo de falso no mais, para adicionar mais uma ação. E essa ação faz referência ao SharePoint. Eu vou procurar pelo SharePoint. Perfeito. SharePoint, clico em ver mais. Tenho várias ações do SharePoint. Copiar pastas, criar arquivo, criar item, listar pasta, mover pasta, obter itens. E uma dessas ações é a ação de atualizar item. Ela vai pegar um item existente e vai editá-lo. Clico em atualizar item. Muito bom. Posso renomeá-lo, vou colocar o nome de atualizar, status para aprovar. E aí fica mais claro aqui para mim o que é essa ação. Como eu estou pedindo ele para editar um item existente, eu preciso sinalizar onde está o item, que é no site Gestão de Processos, na lista Solicitação de Compras. E ele pergunta qual que é o ID dessa compra. O ID é um campo nativo das listas do SharePoint, tá? E sempre nascem automaticamente. Qual que é o ID da compra? Quem vai saber? A compra que foi solicitada. O gatilho, né? Como o gatilho conhece essa compra que foi inserida na lista, eu posso perguntar para o gatilho qual que é o ID dessa compra que foi inserida. Então, eu venho aqui em ID, clico em saída e seleciono o campo, o conteúdo dinâmico ID. Perfeito, ele já tem todos os dados que ele precisa, né? E aí eu preciso informar o que ele vai editar nesse item que eu preenchi.
Nesse item que eu preenchi, eu vou mudar somente o status, né? O status aqui está como em aberto, mas dentro de falso significa que o valor é maior do que 5.000 e ele já vai nascer como aprovado. Então, vou trocar aqui, ó, para aprovado. Prontinho. A partir daqui eu já posso salvar. Perfeito. E o legal do designer é que, além de criar os seus fluxos, você pode testá-los também para ver as saídas, entradas, enfim. Vou testar aqui rapidinho. Clico em testar. Posso testar manualmente, ou seja, eu vou ter que ir lá na lista e criar esse item manualmente. Clico em testar. E eu vou clicar aqui em solicitação de compra. Eu vou solicitar um item com valor menor do que 5.000. Então, a descrição será teclado e mouse sem fio do fornecedor LS Tech. O valor será de R$ 350. Vou colocar a data limite da compra aí até o dia 11 para o financeiro e o responsável é o Felipe Maia. Clico em salvar. Assim que eu salvar, ele vai identificar que o gatilho foi atendido e vai disparar o meu fluxo. Quer ver? Eu consigo ver isso tudo aqui dentro do Power Automate. Ele pede, ó, para vê-lo funcionar agora, execute a ação de início. Demora um pouquinho mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso PR. Enquanto isso, olha lá, olha. Ele identificou que o gatilho foi atendido, ele disparou quando o item é criado. Ele entrou aqui na condição, ele viu que o valor não é maior do que 5.000, então entrou aqui no falso, postou uma mensagem no chat, vamos ver aqui o chat do setor de compras. Ó, agora às 11h02, ele mandou isso aqui, ó, solicitação de compra criada por Luísa Cerqueira no valor de 350, teve seu status aprovado. Seguem os dados. Teclado e mouse, fornecedor é esse, o departamento é esse, a data limite é essa. Tá? Então, ele conseguiu atender ao critério aqui dessa condição, entrou no ramo falso e postou essa mensagem. E lá no lists, como é que ficou, né? Na nossa lista do SharePoint. Vou atualizar. Vou lá no meu último item. E esse meu item aqui de teclado e mouse sem fio, que foi criado agora, está com status aprovado. E isso aqui foi alterado automaticamente, né, pelo próprio Power Automate. Bom, vamos lá. Uma parte do fluxo foi, né, a parte do... O lado aqui do valor ser menor do que 5.000 foi feito. Agora, se o valor for maior do que 5.000, eu preciso notificar o gestor, preciso pedir também a aprovação do gestor. Então, vamos fazer esse passo a passo aqui agora. A notificação do gestor vai ser feita pelo Teams também. E como eu já tenho esse postar mensagem e o chat ao canal, eu vou aproveitar as minhas ações. Então, eu vou clicar com o mouse direito, vou copiar essa ação. E aqui dentro do verdadeiro, eu vou clicar com o mouse direito e vou colar a ação de postar mensagem e o chat ao canal. E ele já nasce aqui com todos os parâmetros anteriores já adicionados, né? Eu vou copiar isso aqui tudo, que daqui a pouco, quando eu mudar esse parâmetro aqui de cima, eu vou perder. Eu já copio. Então, eu vou postar como bot do Flow, só que dessa vez eu vou mandar no privado para o gestor. Então, eu vou conversar com o bot do Flow e vou inserir o e-mail do gestor. O gestor, nesse caso, está salvo aqui na aba de responsável, na coluna responsável. Então, eu vou perguntar para o Power Automate o que está ali dentro de responsável. Clico em usar conteúdo dinâmico e procuro pela coluna responsável. Responsável também é uma coluna do tipo pessoa, tem todas as informações da pessoa, mas eu vou pegar somente o e-mail dela. Isso aqui já vai mandar o e-mail automático para o gestor. E eu vou colocar a mensagem de novo que eu tinha copiado. A solicitação de compra criada por tananã, de valor tananã, não teve o status aprovado ainda, né? Está
aguardando a sua aprovação. Então, agora o gestor tem noção que tem algo esperando a aprovação dele. Eu posso colocar aqui, ó, notificar o gestor. Perfeito. Então, vamos ver como é que está o nosso fluxo. Notifiquei o gestor. O próximo passo é criar a aprovação. Bom, nós temos aqui dentro da Microsoft uma ferramenta chamada Approvals. O Approvals, ele fica aqui dentro do Teams, tá? Mas você também tem esse acesso, você pode criar aprovações também pelo Automate, que é o que nós vamos fazer aqui. Mas aqui no Teams, quando eu clico na esquerda nos 3 pontinhos, você pode clicar aqui em aprovações. Tem um vídeo muito completo sobre aprovações lá no YouTube da Lean Solutions, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui depois do webinar, fica à vontade. Bom, eu tenho aqui a lista de aprovações, um histórico dessas aprovações, e toda aprovação que é criada, o Teams já notifica em atividade todos os participantes. Então, o aprovador recebe notificação falando que uma nova aprovação foi criada, o solicitante também recebe aprovações quando essa aprovação for aprovada ou rejeitada. Olha essa aqui, ó. Se eu clico aqui em solicitação, eu vejo que tem uma aprovação de compras para que eu possa aprovar ou rejeitar. Ele fala que a compra de código 8 foi submetida e os dados dessa compra. Então, eu posso aprovar esses pedidos, né, essas solicitações diretamente pelo Teams. E eu falei que a pessoa é notificada aqui o tempo todo, se foi rejeitado, se foi aprovado. Vou mostrar aqui para você, ó, em atividade, Joana solicitou um pedido e ele foi rejeitado. E ela recebe aqui em atividade que o status final é rejeitado. A pessoa é notificada o tempo todo. Nós criamos aqui a notificação do gestor, porque a gente sabe que, geralmente, a aba de atividades do gestor fica bem cheia, né? Então, é legal mandar, além dessas notificações automáticas, uma mensagem também no Teams para ele. Por isso, notificar o gestor. Tá, mas como que eu crio essas aprovações? Você pode criar a aprovação manualmente ali na aba de aprovações, né? Mas o nosso intuito é pedir para o Power Automate fazer essa ação de criar essa nova aprovação. Então, basta chamar aqui dentro do Power Automate, ó, vou clicar no mais para criar uma nova ação, e eu vou chamar essa ferramenta chamada aprovações. Ó, aprovações padrão. Aqui nós temos alguns tipos de aprovação. Eu vou criar o iniciar e aguardar uma aprovação, que inicia a aprovação, envia a mensagem para o aprovador e fica parado esperando a resposta dele. Vou selecionar o iniciar e aguardar uma aprovação. Muito bom. E aqui nós temos alguns tipos de aprovação. Deu um errinho aqui. Deixa eu alterar a conexão, que está dando... Deixa eu só copiar de um lado e colar no outro. Sem problemas. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só um errinho de conexão que está tendo mesmo. Mas olha só. Aqui eu tenho alguns tipos de aprovação. Tem a aprovação sequencial, onde eu posso definir as etapas da aprovação. Tem a aprovação que vem com os botões de aprovar e rejeitar. E tem a aprovação que eu posso mudar aqueles botões que aparecem no Teams. Posso colocar um botão extra ali de... Além do aprovar e rejeitar, eu posso colocar revisão. Enfim, você pode editar esses botões aqui. Isso que é o respostas personalizadas. Eu vou criar o aprovar e rejeitar. Tem a opção de primeiro a responder ou todos devem aprovar, que aí depende da quantidade de aprovadores que você tem. Se você tem um aprovador e quer só a primeira resposta, é o primeiro a responder, que é o meu caso. Agora, se eu tenho 5 aprovadores e quero só o primeiro, eu uso o primeiro a responder, só que se eu preciso da aprovação de todos eles, eu utilizo o todos devem aprovar. Aí, dependendo já da sua lógica, né, suas regras de negócio. Você precisa da aprovação de todo mundo ou não. O tipo de aprovação é aprovar e rejeitar, primeiro a responder. E aqui eu posso colocar o título da minha aprovação, que será nova solicitação de compra. E eu vou atribuir essa solicitação ao gestor. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui no relâmpago para pegar a saída da coluna responsável e pegar o e-mail desse responsável, que é o meu gestor. E aqui eu posso colocar os detalhes dessa solicitação, colocar que uma nova solicitação de compras foi cadastrada, com os seguintes dados, 2 pontos, aí eu coloco o item, que está aqui na nossa coluna
descrição, vou inserir o dado do valor. Aqui eu não vou colocar a formatação, que eu já mostrei para vocês, para eu ganhar um tempinho aqui também. Fornecedor. Vou colocar essas 3 informações aqui inicialmente nos detalhes, mas daria para inserir mais informações também. O link do item, dá para eu inserir o link desse item aqui do SharePoint. Tem uma saída quando o item é criado, que é chamada de link para o item. Isso traz o link desse item aqui do SharePoint. Então, facilita. Se eu não quiser colocar todos os dados aqui em detalhes, eu coloco o link, a pessoa vai clicar e vai ser redirecionada aí para esse item dentro do SharePoint. Posso colocar aqui a descrição, ó, clique. Ah, já está aqui, ó. Clique para ver a solicitação. Perfeito? Essa é a minha aprovação. E aí, depois eu preciso analisar qual que foi a saída do aprovador, né? Se o aprovador aceitou, se o aprovador clicou em aprovado ou rejeitado. Se eu estou tentando analisar, né, uma condição, qual foi a resposta desse aprovador? Eu vou inserir aqui uma condição. Então, clico em mais, procuro aqui de novo pelo controle, a ação chamada condição, e dessa vez eu vou pegar uma saída do iniciar e aguardar uma aprovação. Ele tem aqui uma saída chamada resultado, que pode aparecer aí em inglês, que é outcome, tá? E ele vai ter 2 opções. Se você clica aqui no Teams em aprovado, ó, se eu clico em aprovar, por mais que eu esteja vendo em português, a saída do result, né, do outcome, será approve. E a saída do rejeitar será reject. Por mais que eu esteja vendo aqui em português, a saída vem em inglês, ok? Então, vou analisar se a saída é approve. Bora lá. Vou escolher um valor, clico aqui, resultado, ó, o resultado da aprovação, e eu vou analisar se é igual a approve. Perfeito. Então, se for igual a approve, essa condição do aprovação do gestor, o que ele vai fazer? Se for aprovado, ele vai ter que mudar o status da solicitação, notificar o setor de compras. São 2 ações que eu já coloquei aqui do outro lado, né? Ó, se eu der uma olhadinha aqui, eu já tenho essas 2 ações, postar a mensagem, atualizar o status. Então, eu vou copiar isso para dentro aqui do verdadeiro, ok? Então, se for aprovado, eu vou ter essas 2 ações que eu já criei. Copio, clico aqui no verdadeiro, colar. Ótimo, olha, ele vai mandar mensagem para o setor de compras. Copio aqui o atualizar status e colo aqui dentro do verdadeiro também. Com o mouse direito eu consigo copiar e colar essas ações de um lado para o outro. Agora, se for falso, o que vai acontecer? Eu não vou notificar o compras, né? Porque eu não aprovei aquela compra, mas eu vou mudar o status da solicitação para reprovado. Eu já tenho essa ação aqui que atualiza o status do item. Eu só vou copiar, colar aqui do lado do falso e vou trocar o status de aprovado para reprovado. Vamos lá, ó. Copio essa ação, colo aqui dentro do falso. E no caso de atualizar o status para aprovado, vai ser para reprovado. Perfeito. E o status vai ser reprovado. Ok? Vou salvar aqui para a gente fazer um último teste. Isso, perfeito. E aí eu vou testar dessa vez. Primeiro eu testei manualmente, né? Eu fui lá no SharePoint, eu criei o item manualmente, e eu poderia testar automaticamente com esse item do teclado, clicando aqui, ó, automaticamente com o gatilho usado recentemente, e eu uso aquele item do teclado para fazer outros testes, tá? Então, quando você quiser fazer seus testes aqui do fluxo, você não precisa criar 10 itens para fazer 10 testes. Você pode criar um item
e fazer 10 testes automáticos com aquele item criado anteriormente. Mas eu preciso de outro item que o valor seja maior do que 5.000. Então, eu vou testar manualmente de novo, clico em testar. E ele falou para vê-la funcionar, adicione um item de lista à pasta do SharePoint que você selecionou. Vou adicionar um novo item aqui na solicitação de compras. Eu vou comprar um notebook i7 de 500 GB SSD, o fornecedor, mais uma vez, LS Tech. E o valor desse notebook vai ser 7.350,22. A data limite para a compra vai ser dia 31 e o departamento é engenharia. Eu vou colocar o responsável aqui como a conta da Joana, que é a nossa personagem aqui da Lean Solutions, que já fez treinamento, lembra da Joana? A Joana vai receber essa aprovação. Então, eu vou clicar em salvar. Estamos finalizando aqui, a gente vai abrir para dúvidas, tá? Vamos só ver esse último teste aqui juntos. Ó, meu fluxo está em execução. Ele identificou que o valor é maior do que 5.000. Notificou o gestor, que no caso é a Joana. Vou abrir aqui o Teams da Joana. Ó, vou entrar aqui no chat. Ela já recebeu uma aprovação. Mas eu vou abrir primeiro o chat. Ó, workflows. Então, o Power Automate manda uma mensagem no privado para ela falando, olha, a solicitação criada por Luísa, de 7.300, está aguardando a sua aprovação. Então, coloquei uma notificação extra. Mas se eu não quiser criar essas notificações aqui pelo Teams, né, pelo chat, o aprovador já vai receber essa atividade. Então, se eu clico aqui em atividade, eu vejo que a Joana enviou uma solicitação. Ó, uma nova solicitação de compras foi cadastrada no sistema, com esses dados aqui, a solicitante é a Luísa, o notebook 7, o valor é 7.000, o fornecedor é esse. Se eu clico aqui para ver a solicitação, ele vai me redirecionar para o SharePoint, então fica fácil de você ver mais detalhes. Aqui, ó, perfeito. E eu falei, ok, está aprovado. Se eu clico em aprovar, ó, o próprio aprovador, né, já vai receber uma notificação falando que foi aprovado. Então, se tiverem outros aprovadores, todos os outros vão sendo notificados o tempo todo aqui na aba de atividade. Você consegue ver esse histórico aqui em aprovações, ver o que aconteceu por aqui. E eu, Luísa Cerqueira, que sou a solicitante, consegui mostrar aqui para vocês, mas eu recebo essa notificação aqui dentro do Teams também, tá? Bom, e por fim, ele vai mudar o status desse item aqui, ó. Olha, o notebook i7, como eu cliquei lá em aprovar, ele mudou para aprovado. Ele sempre nasce como em aberto e trocou aqui para aprovado a partir do momento que eu aprovei, tá? Pessoal, finalizei aqui o fluxo. E depois de finalizar, eu já testei, tá tudo certinho. Eu não preciso publicar nada disso, ele já está valendo. Então, a partir desse momento, toda vez que alguém criar um novo item lá na lista de solicitações de compra, o fluxo já vai ser disparado, ok? E aqui em meus fluxos eu consigo ver os detalhes e o principal, que é o histórico de execuções. Então, se der alguma falha, eu consigo monitorar, eu consigo identificar qual é a ação que está com falha e muito mais. Bom, uma pegada aqui bem rápida, né, do Power Automate. Espero que tenha dado para entender a potência dessa ferramenta. E agora vou passar para o Felipe. Abrimos para dúvidas, Felipe? Pode ficar aí, Luiz, compartilhado, né? Mas, Perfeito. pessoal, pelas reações aí, muito bacana, né? Como um fluxo muito simples, pode ser algo bastante trabalhoso no nosso dia a dia, né? Muito e-mail, você tem que contar que as pessoas saibam, se for maior do que 5.000, manda para o gestor, se não for, eu mando direto para compras, né? Esse trâmite para o e-mail. Vocês aí que um fluxo muito simples, a Luísa com meia hora aí ensinando para vocês, né? Resolveu esse problema com muita maestria. E isso pode ser extrapolado, tá? É, então, quando o Power Automate ele faz parte da Power Platform, né, da Microsoft, que é o Power Apps, o Power Automate, o Power BI, né?
e mais algumas outras ferramentas. Abre, Luiz, o app lá do que a gente. Vou abrir aqui. É, Inclusive, isso é uma dúvida aqui da Ana Cláudia. Ela mandou no chat, quando o gestor recebe a notificação, ele não consegue aprovar por lá, pelo chat. Bom, tem como extrapolar isso, como o Felipe está falando, dá para colocar botões ali dentro do chat também, né? Dá para usar também o aplicativo, já estou abrindo aqui para mostrar para vocês um modelo nosso, e fazer essa aprovação diretamente por um aplicativo também, né? Pode falar aí, Felipe, você quer esse é o Power complementar? Apps, né, pessoal? Enquanto o Power Automate foca em criar RPA, né, automação de processos, ali como vocês viram, o Power Apps é focado em criar soluções, né, web e para dispositivos móveis, né? Então esse é um produto que a gente tem aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, que aí eu vou fazer toda a gestão de aprovações, eu vou fazer aqui por dentro do aplicativo, eu posso fazer lá no Teams, etc., mas eu vou me ater a fazer aqui dentro do aplicativo, porque aqui eu vou ter ainda mais controle do que eu quero, né? Então, esse é um agendador de veículos, tem muitas empresas aí que têm essa dinâmica de reservar veículo, vendedores, enfim, funcionários têm que viajar. E aí, como a Luísa mostrou ali, aí eu vou fazer uma tela personalizada para eu fazer a minha aprovação, né? O campo comentário, aí nada disso é padronizado, aí tudo aqui é criado pela gente, né? Então eu tenho aqui, e aí nesse caso, por exemplo, eu vou ter, né? A Luísa clicou, fecha aí, Luísa, volta na outra tela rapidinho, por favor. Então ali nesse caso, né? Eu vou ter ali aquela mãozinha para cima e para baixo, foi onde a Luísa clicou, que aí eu vou ter aprovação, vou ter diversos status ali, eu vou ter o histórico, por exemplo, clica ali para expandir o detalhe, Luísa. Isso. Então aí eu vou ter vários históricos, né? Eu posso fazer. Ali a gente mostrou para vocês que se for reprovado, o fluxo acaba, né? Mas às vezes na sua dinâmica, você não quer que ele acabe, você quer que ele seja talvez devolvido para o solicitante para ter informações enriquecidas e o fluxo continuar, né? Então pode ser feito, você consegue criar telas, por exemplo, como essa, para acompanhar todo o histórico do que aconteceu ali com o fluxo para você ter rastreabilidade, né? O que é muito legal também. Então, chama o Power Platform justamente para você fazer esse conjunto, né, de organizações, né? O Power Automate, o Power Apps. Depois você pode colocar a camada de Analytics com o Power BI para analisar o SLA das demandas, departamento que está demorando mais a responder, enfim, para você conseguir até enxergar ali os seus gargalos. E aí você vai fazendo essas construções e ter esses sistemas, soluções completas aí com a Power Platform, beleza? Perfeito. Temos novas publicações, a gente vai responder todo mundo, beleza? Mas até a gente, pelos tempo combinado aí, né? Eu sei que o dia de todo mundo é corrido. Eu vou compartilhar mais 2 minutos de tela com vocês, prometo, né? Para a gente depois ficar aqui respondendo as dúvidas de quem tiver interesse de perguntar, beleza? Bom, nesse momento a gente chega, né? Pelas reações aí, acredito que, principalmente para quem não, talvez para quem está começando, né? Dando os primeiros passos, abre bem a cabeça, né? Dá, como a gente gosta de dizer, explode a mente nesse momento de ideias, de problemas aí para serem solucionados, né? Manda um joinha aí, quem oxigenou pelo menos uma ideia para poder implementar. Vou resolver um problema aqui com isso. Maravilha, show de bola, bastante gente. E aí, galera, nesse momento vocês têm basicamente quatro opções, né? Vocês têm uma opção que é não fazer nada com essa informação que a gente passou para vocês, né? Vi, legal, mas vai ficar engavetado. Vou continuar com meus processos como eles são. E aí a gente tem essas três opções. Se vocês falarem assim, eu tenho muita pressa e eu quero que o time de especialista como a Luísa e os nossos 32 desenvolvedores façam para a sua empresa, tá bom? Você entra aqui na página da Lean, tá? leansolutions.com.br e aí você vai ter aqui, ó, em projetos, tá? Diversas soluções aqui que a gente desenvolve, beleza? A gente de Power BI, né? Você vai ter que Power Automate. Clica aqui em falar com a gente, né? Para a gente poder, quem sabe aí, sermos os executores das suas ideias, se você entender que é o que mais se enquadra com você. Se você entender que, não, gostei, mas eu quero capacitar o meu time, eu quero me capacitar, bom, aqui dentro também a gente vai ter treinamentos, tá bom? Diversos treinamentos.
E aí você vai achar esse carinha aqui, ó, que é o treinamento de Power Platform, tá? Porque nele você vai aprender sobre tanto Power Apps, como você viu ali, mas como Power Automate também e SharePoint também, que vocês viram que dá para a gente ir costurando essas ferramentas e criarmos soluções, tá bom? Então fala aí com o nosso time. Agora, se você falar, não, eu quero pôr a mão na massa e eu ainda quero uma ajudinha da Lean, assim como a gente fez no webinar lá de Copilot, para quem participou, a gente tem este formulário aqui que a gente vai mandar aí no chat, Luiz. Já tá ali todos os links, link do treinamento, link de projetos e consultoria e agora o do formulário. Boa. Lá no chat, né? Boa. Então temos aqui no chat, a Luísa mandou para vocês, tá? E a gente tem esse formulário, beleza? O que é esse formulário? Escreve aqui, ó, seu nome, a sua empresa, seu e-mail corporativo, seu WhatsApp. A gente vai usar, né, a gente sabe que a gente está sendo bombardeado de marketing no WhatsApp, tá bom? Mas não é essa a ideia. A gente vai usar só para agendar aí a mentoria, se você for uma das pessoas escolhidas, tá bom? E descreve aqui a automação que você deseja criar, beleza? E aí aproveita e, por favor, dá um feedback sobre o webinar, se você gostou, se você nos indicaria para alguém baseado aí nesse webinar, para a gente saber a qualidade do que a gente está produzindo e melhorar cada vez mais o que trazemos para vocês, tá bom? E das respostas a gente vai selecionar, tá? Várias para a gente dar uma mentoria para ajudar a startar aí o processo, a automação de vocês, né? Nós estamos aqui no momento com 152 pessoas. A gente escolheu a grande maioria das respostas do webinar passado, tá? E tendemos também a escolher a grande maioria das, das respostas aqui também. Acho que a gente escolheu, foi mais de 40, tá? Que a gente escolheu no webinar passado. Nesse aqui também, e mais de 40 era quase o total de a galera que respondeu no webinar passado, beleza? E nesse aqui também. Então, coloca aí seu nome, sua empresa, seu e-mail corporativo, seu WhatsApp, para que se você for uma das pessoas escolhidas, facilite a gente agendar a mentoria com você. E descreve aí a automação que você deseja criar, beleza? E aí a gente vai aí te ajudar a ao menos startar esse processo para você fechar 25 aí, 2025, já mais automatizado, entrar 26 ainda mais produtivo, ainda mais eficiente, beleza? Se for, Meet, fica aberto aí até hoje, 1 da tarde. Passou de 1 da tarde, quem está aqui esteve, quem não está, só no próximo, beleza? Bom, gente, perguntas, dúvidas? O PIR está aberto, eu fiquei respondendo, eu, Marcos, temos o amigo George também nos ajudando. Obrigado, George. Boas respostas aí. George tem dado para a galera. Aí no PR, todas muito corretinhas, muito corretas. Tá? Corretíssimas as respostas. Beleza? Estamos aqui. Beleza, gente? E aí, manda um joinha aí, um coraçãozinho, qualquer reação que a gente achar, se você achou que foi legal, se valeu isso a 1 hora e meia com a gente. Bom, maravilha, maravilha. Vai para vocês, tá? Link da gravação, vai material também depois, o time de marketing que vai mandar para vocês, beleza? Gente, e aí a gente vai ficar aqui mais um pouquinho respondendo dúvidas de quem tiver dúvidas, tem algumas perguntas aqui, algumas já respondidas, tá bom? No mais, muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre um prazer podermos aí compartilhar um pouquinho do que a gente faz, agregar, né? Esperamos aí agregar no dia a dia de vocês, tá bom? Fiquem de olho aí nas redes sociais, nos e-mails, que já já a gente traz mais conteúdos aí para vocês, beleza?